Pessoal, esse é o 5º episódio do Netcast, o podcast da Network Serviços. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, uma pessoa extremamente carismática, gente boa demais e extremamente profissional, é claro, né? É uma destaque na categoria arquitetura. Não é, Daniel? É isso aí. Então, é a Márcia Kluzinski. Márcia, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. E aí, qual que é a sua expectativa desse podcast, Márcia? Olá, tudo bem? É um grande prazer para nós, nosso escritório estar participando também desse novo momento aí que está tudo bastante virtual, né? Então a gente está ali nos aplicativos, o cliente tem essa facilidade de poder contratar a prestação de serviço, ver tudo que o profissional está desenvolvendo no mercado no momento. Então para a gente é uma honra também estar aqui participando desse momento tão especial. É isso aí. E aí, pessoal, antes da gente começar então o nosso bate-papo mesmo, né? Vocês conhecerem melhor como que é o escritório lá da Márcia, nós gostaríamos de estar convidando vocês, né, o nosso público que está nos acompanhando hoje aqui, a estar seguindo o nosso Instagram, @network_serviços. Nós estamos lá com postagens diárias, fazemos posts, né, dos nossos parceiros que são destaques em cada categoria dentro do nosso aplicativo. O nosso Netcast, então, ele vai estar disponível também no YouTube, que é mais um canal de comunicação aí que a gente tem com o nosso público, que é daí Network Serviços. E temos também o nosso site, que é o www.networkservicos, sem a cedilha.com.br. É isso aí. Pessoal, você que ainda não baixou o nosso aplicativo, Network Service, não perca tempo, baixa, já está disponível tanto na Apple Store quanto na Google Play. E é isso aí, tem muita novidade bacana lá para você. Então, para iniciar aqui, nosso bate-papo aí com a Márcia, né? É uma curiosidade minha e pode ser também de vocês aí, né? Márcia, como que a arquitetura entrou na sua vida? Você sempre quis ser arquiteta? Era um sonho seu? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, eu inicialmente pensava em ser advogada, pronto, lá na parte da juventude, né? Olha só. E aí me casei, tive filhos e nós começamos a trabalhar com a construção civil. O nosso patrimônio foi criado em torno disso. A gente começou a construímos imóveis para venda e tudo mais. E teve uma das casas que nós fizemos, foi em um condomínio, e ela chamou muita atenção. E aí as pessoas começaram a falar muito que, você leva muito jeito para isso, você leva muito jeito para isso. Aí eu comecei a gostar de cuidar de cada detalhe, cuidar da obra, acompanhar, fazer a compra e tudo mais. Aí eu falei, eu achei o meu caminho, é isso que eu quero. Se encontrou ali, Me né? encontrei, naquele momento foi lá em 2005 que isso aconteceu. Uhum. Aí eu fui para a faculdade e fui usar um pouco daquela experiência que eu já tinha de obra, né, para a faculdade e aprender o que tem na teoria também, né, para a gente agregar na nossa profissão, é claro. Sim, eu ia até comentar, né? Vamos dizer assim, você começou na forma prática. Eu comecei ao contrário, ao inverso. Exatamente, você já foi direto. Exato. E isso depois era foi pra teoria, né? Isso era muito engraçado nos bancos da faculdade, né? Porque eu já tinha um pouco mais de idade do que a galera, porque a galera tava lá nos seus 20 anos e eu já nos 30 e alguma coisa, né? Então, e na verdade ajudou muito, porque as pessoas não tinham ideia do que era uma viga, do que era um pilar, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que, mas o arquiteto não entende disso. A gente entende também disso. Sim, com né? certeza. Quando a gente vai lá desenvolver o nosso projeto, a gente já fica preocupado, por exemplo, em vãos muito grandes, como é que nós vamos posicionar uma parede ou outra para poder ter um suporte. Então, isso ajudou muito, né? Quando nós vamos fazer um sobrado, a gente vê que tem um vão grande, a gente já prevê um pé direito um pouco maior para que a gente tenha espaço para vigas e tudo mais. Então, realmente, isso ajudou bastante depois no decorrer aí da caminhada. Quando tem essa experiência prática, né, de obra, eu acho que consegue aproveitar muito mais a faculdade depois, né? Porque, assim, quando a pessoa nunca presenciou, nunca viu, né, e só escutando falar, lendo, né, é uma coisa. Mas quando a pessoa já trabalhou, né, já viu aquilo ali, consegue
absorver muito mais aí os conhecimentos, né? Exato, até por uma Exatamente. questão de dimensionamento, né? Eu não estou dizendo que quem só estudou, começou Sim, estudando, sim. fez ao contrário, todos vão adquirir a mesma capacidade, é óbvio, mas assim, na faculdade em si, eu digo que me ajudou naquele momento. Até por conta, talvez, da idade, também já estava um pouco mais madura, sabia um pouco mais do que já queria, né? Conseguia dimensionar já ali as coisas, então, de fato, ajudou mesmo. Então, foi assim que a arquitetura surgiu na minha vida, né? Primeiro na prática e depois nos bancos da faculdade e seguindo a vida arquitetando, graças a Deus, né? Bacana, é isso aí. Sim. E Márcia, por curiosidade, né? Você é londrinense mesmo ou veio morar pra cá? Fez faculdade aqui ou fora? Eu nasci próximo a Jataizinho, aqui mesmo, né, perto de Londrina. Vim para Londrina mais ou menos na faixa de 17 anos. E aí criei raiz por aqui, fiz a faculdade aqui, fiz a faculdade lá na Unifil, né? E estou por aqui até hoje e pretendo ficar, não tenho intenção nenhuma de sair da cidade. Eu Cidade adoro é boa, aqui. né? Não, Bacana. é muito bom, é maravilhosa. Legal, Márcia. Ô Márcia, o cliente, ele sempre quer as coisas, o projeto para ontem, né? Sim. Se ele vai atrás de você, porque ele já está querendo já Exato. para ontem. Exato. Qual que é o prazo de você fazer um projeto, conversar com o cliente, como é que funciona? Quando o cliente chega até nós, a minha primeira preocupação é conhecer o terreno do cliente. Eu Aham. faço isso até mesmo antes de fechar um orçamento, às vezes, sabe? Porque eu preciso entender um pouco dos vizinhos, de como é que é o terreno, qual é a minha complexidade de projeto. Então eu falo, olha, vamos marcar lá no terreno, a gente dá uma olhada, eu já vejo ali o entorno, o que ele está pensando, né? E a partir daí, a gente então faz o nosso acordo comercial, né? Sim. Digamos assim, e a gente já começa num pré-estudo, né? Tem aquele briefing, a gente precisa saber quem vai morar naquela casa, quantas pessoas são, qual é o investimento que o cliente está pensando. Tudo isso vai impactar no desenvolvimento do nosso projeto, né? Então, depois que isso está bem afinado, normalmente, uns 15 dias a gente já apresenta o estudo e partimos depois para a reta final. Porque é muito assertivo quando você faz essa prévia de conhecer terreno, conhecer cliente, saber quem vai morar, o quanto ele quer investir, já mostrar algumas referências de obra, que estilo ele gosta. Então, acaba sendo um projeto bem assertivo. Sim. Porque o projeto, né, para uma residência, assim, ele é muito específico, né? Sim. Ele é um sonho da pessoa, né? Exatamente. Então você tem que saber conhecer um pouco mais a fundo da pessoa, da família, quem que vai morar ali, né? Exato, o exato. padrão construtivo. Exato. A gente já, né, se é casal, a gente já pergunta se quer ter filhos, quantos Sim. querem ter, Quantos quartos. Hoje mesmo nós atendemos um cliente para uma chácara e ele falando, é um espaço enorme, e ele falando, eu quero 3 quartos. Quantas suítes? Uma só. Aí eu falei, é inviável, uma chácara grande desse tamanho. Você vai receber visita final de ano e tudo mais. Faz um quarto extra, faz pelo menos 2 suítes. Então, a gente já vai mais confortável ajudando. daí, né, ter uma Exato. suíte. Naquela conversa que você tem com o cliente, você vai explorando a vida dele, você consegue identificar que às vezes ele está pensando diferente do que de fato Sim. que ele precisa, entendeu? Você E às vai vezes o inverso ajudando ele, também. né? Você Exatamente. vai auxiliando, né, na parte profissional e acaba isso. tendo um resultado melhor daí. Sim. E eu bem isso. acredito assim também, né? Como essa questão de projeto é algo muito subjetivo, digamos assim, as pessoas que vão te procurar, por exemplo, como o Daniel citou, né? É o sonho delas, né? Se for, por exemplo, o primeiro imóvel dela, parece que ela quer fazer tudo da forma mais Exato. perfeita possível, né? E até uma curiosidade minha, por exemplo, já chegou para você algum cliente, né? Você comentou a questão do terreno, Sim. que queria fazer um monte de coisa e o terreno não cabia tudo que ele queria fazer? Sempre. Acontece, faz parte também, Faz né? parte, Porque faz parte. Os terrenos são sempre desafiadores, né? Tem toda a topografia, nem todos têm um formato retangular ou quadrado que seja. Às vezes tem uma angulação e tudo mais, então tudo é desafio. Então, por isso que eu sempre tenho esse cuidado de visitar o terreno. Eu sou uma arquiteta bem canteiro de obras, eu falo, sabe? Eu gosto de ver aquilo que eu projetei acontecendo. Sim. Eu gosto de ver como é que tá. E aí, nesse andar da carruagem, diga assim, que a gente às vezes consegue ajustar alguma coisa, porque eu falo que o projeto, ele é um mapa. O cliente está Sim. vendo ali a casa dele, são diretrizes, mas os detalhes, às vezes a gente vai afinando na caminhada, né? Sim. Sim. E para quem está nos acompanhando também, ter a consciência, né? A Márcia, ela tem todo um cuidado. Ela é aquela profissional que ela vai, igual ela comentou, ela coloca o pé na obra Sim. mesmo, né? Ela não fica só no escritório ali vendo a coisa acontecer, né?
Exato, é bem isso mesmo. A gente tem aquela afinidade ali com os mestres que está trabalhando, né? Eu já deixo o meu próprio telefone pessoal nas pranchas e eu vou entregar, eu falo, ó, meu telefone está aqui. Na dúvida, me liguem, não Sim. fiquem com dúvida. Vão me perguntar depois que fizeram, me pergunte antes. Essas coisas assim que acontecem, né? Por exemplo, não pode alterar o projeto sem falar com o arquiteto, né? Sim. Isso tem que Às ter vezes, uma atenção ali. tem que ter uma atenção. Um ajuste ou outro, às vezes, acaba acontecendo, normal, mas de obra, depois né? que você tem o projeto arquitetônico pronto, a parte estrutural tudo dimensionada, são pequenas intervenções. A gente Sim. chega em um nível de projeto, nós vamos depois até mostrar, né, que a gente tem vídeo e tudo mais, que o cliente já está vendo a casa dele ali, são pouquíssimas alterações. Um ou outro ajuste apenas mesmo, que acontece. E aproveitando esse comentário agora, eu acho que o público também seria uma dúvida, né, de quem está nos acompanhando, qual que é, assim, os estilos de projeto que você trabalha, Márcia? Você pega sim. desde comercial até Sim. residencial? Nós trabalhamos bastante com projeto arquitetônico. Arquitetônico é a planta em si, como que vai ficar o imóvel, no residencial e no comercial. Nós fazemos os dois. E para projetos de design de interiores também. Apartamentos ou o próprio projeto nosso, né? O cliente faz uma casa e ele quer ali o design de interiores completo, algumas reformas, né? Então, a gente tem, assim, esse trabalho bem amplo. Alguns arquitetos trabalham lá com loteamento, tudo mais. Nós não vamos para essa área. Ficamos arquitetônico, comercial, residencial e design de interiores. Certo. Bacana. De fazer mais aquela questão do urbanismo, né? O loteamento, né? Isso. Aí Você já não pega Não, essa essa parte, frente. exatamente. A arquitetura, ela é muito rica, né? O profissional da arquitetura, ele tem muitos caminhos para seguir, né? Então, eu gosto, de fato, de ver produzido aquilo que eu projetei. Então, o arquitetônico, para mim, o design de interiores também, que você projeta ali o ambiente, depois você vê um ambiente exatamente como foi projetado, que a gente também tem aqui exemplos, é muito gratificante. E a realização do cliente, tá? Ele vê que ficou a casa do jeito que ele sonhou, né? Então, eu falo que o arquiteto tem que ter muito cuidado, muito feeling, de fato, aquela intimidade com o cliente, porque tem algumas pessoas, né, que pensam, que tem essa cultura de que, o arquiteto quer a casa com a cara dele. Não, cada projeto tem a sua carinha, cada cliente tem seu estilo pessoal, tem o seu gosto, as suas cores, eu gosto dessa cor, eu gosto desse material. Dentro do nosso conhecimento técnico, nós vamos trabalhar aquilo que o cliente gosta. Bacana. Bacana, Márcia. E questão assim, não sei se até hoje você teve a oportunidade de fazer projetos de shopping ou de loja de shopping? Já fiz 3 em Londrina. Nossa, que bacana. Eu fiz uma ótica, né, no Shopping Catuaí. Ficou maravilhosa, era uma franquia, né? Então nós já vimos ali com muitas coisas já pré-definidas, né? Mas lá nós fizemos toda a parte da implantação lá, da mobília e tudo mais, acompanhar a obra, executar. Foi essa lá no Shopping Catuaí e tem uma no Shopping Norte e uma no Shopping Boulevard, que são lá, essa também é duas do mesmo proprietário, a loja de joias e semijoias. Nós também vamos mostrar depois o projeto. E essas obras de shopping, né? Normalmente ela acontece no terceiro turno, né? Exatamente. Acontece. Então, igual a gente Para arquiteta que quer emagrecer é ótimo. Então, de repente, começa depois ali das 10, né? E vai até madrugada dentro. Essa loja de ótica, né, que nós fizemos no Shopping Catuaí, tinha uma inauguração, uma mega inauguração já prevista, com Jesus Luz, na época que veio e tudo mais. Então, a responsabilidade é muito grande. Nos últimos 15 dias de obra, eu passei todos sem dormir. E é muito acelerado o ritmo, né, É Márcia? muito acelerado. Uma pena que eu acabei não trazendo os vídeos, mas a gente tem vídeos lá da colocação dos vidros nas fachadas, que é coisa de 7, 8 pessoas para fazer um único trabalho. Realmente, é muito intenso ali, né? É muito intenso. É muita gente ao mesmo tempo. Chega uma loja de, acho que em torno de 25, 30 metros quadrados, 12 profissionais trabalhando. E agora, pessoal, então, para a gente ter um pouquinho mais de noção, assim, dos tipos de projeto mesmo, igual a Márcia acabou de comentar para nós aqui, né? Chegou o momento da gente fazer uma apresentação por segmentos mesmo, né? Vamos começar aqui trazendo alguns projetos na parte comercial, que o Estúdio MAC, que é o nome do escritório da Márcia aí, acabou realizando, né? A loja é uma loja de joias e semijoias, né? Antes, quando ela era ocupada lá no shopping, ela era uma relojoaria. Então, a gente teve que mudar tudo, né? Aqui é a parte da fachada, você tem que pensar O projeto comercial, eu falo que a gente tem que pensar naquela identidade, né? Porque você tem que
a loja precisa transmitir o cliente, o aconchego, tem que ter funcional, espaço para expor, porque o que é de uma loja? É a venda. Né? A venda a gente precisa tem que ter um caminho todo que o cliente caminho, percorre, um fluxo, né? Fluxo, né? Tudo, tem que ser tudo muito bem pensado. Às vezes a pessoa olha e fala, nossa, uma loja tão pequena deve ter sido fácil. Não, não foi. Imagina. Aqui já é assim a parte do nosso projeto. A foto anterior que ele mostrou, né, já é a obra realizada. Essa é de projeto, para você ver a riqueza de detalhes, como é que fica exatamente igual. Sim. E você comentou a questão das vendas, né? Eu acredito muito também que na parte, assim, decorativa, digamos, Sim. você tem que trabalhar muito com a emoção, né? Também. Que as pessoas Também. entram ali já... Nós vamos ver na próxima imagem agora a parte interna. Essa é a parte de projeto. Olha só o cuidado, o contraste das cores. O nível de detalhe, O né? nível de detalhes, da iluminação, tudo mais. O que é essa loja? Uma loja de joias e semijóias. Os pendentes, eles já tinham ali uns cristais, que já trazia remetia essa coisa de joia. O contraste das cores. Depois, na obra executada, ele vai mostrar na próxima imagem, você vai ver que ficou uma riqueza, ficou muito parecida e muito mais bonito. Olha só a realidade, que linda. Show de bola. Ali hein? o detalhe da iluminação, que a gente já, lá na obra, na obra mesmo, a gente já testou as cores e viu que esse tom ele dava mais destaque às peças, né, que estava exposta ali. No entanto, essa é a primeira loja do nosso cliente e deu certo, ele já fez a segunda, né? E eu vou falar pra Olha lá os vocês, cristalzinhos pessoal, da iluminação, olha que lindo, ó. Bacana, hein? o depois aqui, ó, pelo menos pra mim aqui, de forma pessoal mesmo, acabou ficando mais bonito ainda, Mais bonito que em Márcia. projeto. Eu falo top para isso, as hein? pessoas que às vezes a gente tem aquela limitação da parte de computador, né? O computador Sim. produz algumas coisas, outras a gente consegue encontrar na realidade com muito mais riqueza de detalhes. Então, Sim. o final ficou muito mais bonito do que o projeto, com certeza. Não, ficou show de bola. E esse detalhe é importante porque ele extrapola até aquela questão. Sim, A pessoa criou uma expectativa e ela já em cima do projeto, né? A exatamente. partir do momento que o projeto é executado e fica melhor do que o esperado, sensacional. Com certeza. Olha só, papel de parede, isso tudo a gente faz, a escolha, antes de colocar lá no computador. Porque depois eu tenho que encontrar esse material para o cliente ter que a loja dele fique exatamente aquilo que ele Sim, pensou, claro. né? A gente fez ali a escolha do papel de parede, a marca dele no final, iluminada, aqui no centro, uma ilha com vidro para ele expor joias e já atender, enquanto a pessoa está em cima desse balcão. Ó, essa é uma foto final da Olha obra só, já muito executada. bonito. Enquanto ele está com o mostrário aberto ali, que é o que ele faz, o atendimento, as pessoas já estão vendo joias embaixo que está exposta também. Então, olha só como é um projeto, como é pensado em tudo, né? Sim. Realmente. Agora, então, nós iremos apresentar aí o próximo projeto dessa parte comercial. Tem mais um, né, Márcia? Tem sim. É um projeto que eu também gosto muito, porque a gente conseguiu... Essa sala tem 20 metros quadrados. Ela foi desenvolvida para uma corretora de imóveis, né? Nós fizemos o apartamento dela, depois ela quis fazer a loja, nós fizemos a loja dela, já é a nossa cliente. Aí, olha só o antes, o projeto. A sala era muito pequena e a gente tinha que colocar 2 mesas confortáveis ali, individuais, para que ela e a sua auxiliar estivessem ali fazendo atendimento individualizado de cada cliente. Nós tínhamos que ampliar essa loja. Essa já é o resultado final. Anterior era um projeto, olha só. Tá vendo? Olha só como que realmente a fidelidade, porque a gente está acompanhando aquilo ali, está ajudando o cliente a encontrar os materiais. E a gente está vendo ali que você trabalhou bastante com um espelho, né? Isso, você olha, você fica um pouco confuso, né? Porque uma parede está totalmente refletindo a outra. Então ampliou, a gente dobrou a sala. E aqueles detalhes ali daquelas fitas em LEDs, né? Amadeiradas. Parece que é outro ambiente, muito maior, o cuidado né? da iluminação, a lâmpada ali já direcionada. São 2, tá? Lá no fundo é espelho, ó. Sim. E, Márcia, só por curiosidade também, né? Trazendo um pouquinho esse comentário sobre os projetos. Eu acredito que cada arquiteto tem o seu perfil mesmo pessoal, né? Aquela identidade que ela traz. Seja, então, aquela parte, digamos assim, mais clássica ou mais moderna. Exato. O clássico mesmo, de fato, hoje não se usa muito, né? Mas usa mais esse atemporal, esse contemporâneo que a gente fala, né? Que são os tons cinzas, os tons mais neutros, linhas retas. Mas a gente pode inserir dentro de um projeto um elemento clássico que valoriza. Nós temos projeto em desenvolvimento, que a gente ainda não pode mostrar.
que é de também um comercial. A parte interna ela tem todo um estilo clássico e o externo não caracterizava de forma alguma. A gente trouxe a parte de dentro para fora, digamos assim, né? Então, ele é realmente... Ele também tem essa característica já contemporânea, mas tem elementos clássicos, que fica também muito show de bola, assim. Então, a gente mistura, né? Vai muito do que o cliente quer. Essa cliente que a gente está fazendo esse comercial, ela gosta. Sim. Aí facilita até o seu trabalho também, Facilita, né? Facilita. Mas isso que eu falei, né? Estava comentando com vocês, que essa questão de você sempre entender o cliente, né? Essa faz toda a diferença. É a flexibilidade Exato, mesmo do porque projeto, às vezes tem algo até que você não concorda muito, fala, nossa, mas aí de uma forma técnica e mostrando em computador, a gente consegue fazer com que fique dentro do que ela pensa, dentro do que é funcional, do que é viável e tudo mais, né? Mas essa loja, ela... é minha queridinha. Olha só a diferença, cara, do antes e depois. Comentar, Márcio, como você também acaba acompanhando as obras, né? Essas lojas aí. É claro que cada obra uma obra é diferente da outra, digamos assim. Mas você tem mais ou menos assim uma previsão de quanto tempo demorou para essa obra demorou 30 dias. 30 dias? Exato. Mas, assim, ainda por conta de que ela foi feita em pandemia e às vezes um material ou outro demorou um pouco mais para chegar. Né? Encomendei lá a chapa da madeira, não tinha agora, chegou semana que vem, o marceneiro demorou. Mas se tem todo o material, a loja é pequena. Aparentemente não é tanta intervenção assim. Nós fizemos uma parede espelhada, uma parede revestida no amadeirado, iluminação foi forro de gesso, ele já tinha, foi trabalhando e tudo mais. Mas aí por conta também de marcenaria e tudo mais, demora aí uns 30 dias. Porque o comercial, Daniel, ele é bem complicado. Sim. Porque o comercial, o cliente, ele entrou na loja tendo custo. Ele quer o mais rápido possível, Ele quer o mais rápido possível. Ele quer o mais rápido possível. Mesmo que ele tenha ali, de repente, uma carência, quanto antes ele começar a trabalhar, ele está trazendo retorno para aquilo que ele está investindo, né? E, por exemplo, né, esses 30 dias, seria o prazo desde o início do projeto ou o prazo somente do início da obra? Início da obra. O projeto já é outro período, Já é outro período, exato. Porque isso eu acho importante. Porque ela só começa, de fato, lá a obra quando os projetos estão concluídos. Porque, às vezes, tem aquelas pessoas mais apressadas que, eu já vou começando a fazer isso. Mas depois, quando você termina o projeto, e você fala, olha... Essa imagem mesmo, se você observar ali, ó, na madeirada, você vê uma linha ali, ó. Sim. Um recortezinho. Aquilo ali nós tivemos que pensar, porque tem todo um quadro de energia. Ele não pode ficar sem acesso. Então, foi feito ali, ela abre uma portinha e tudo mais. Então, se o cliente não tem um pouco de paciência de esperar, manda a marcenaria cortar, por exemplo. Aí já fica sem esse detalhe. Então, por isso que a gente pede sempre para aguardar o finalzinho dos projetos e aí tocar, de fato, a obra com tudo concluído, né? Eu perguntei justamente isso, porque eu acredito muito que o cliente quer tudo para ontem, né? Ainda mais aquela pessoa assim que deposita muita esperança naquilo que ela tá te propondo a fazer, né? Exato. E aí eu acredito também que você tem que ter toda uma estratégia para conversar, para convencer a pessoa, deixar ela tranquila, né? Mas normalmente os nossos prazos não são tão longos, né? No escritório nós temos uma equipe de 4 pessoas envolvendo o projeto o tempo todo. Então, é claro que tem aqueles projetos que o cliente não tem tanta pressa. Um residencial que ele, eu só vou começar a construir daqui 6 meses. Ou outra coisa, a gente sempre desloca uma das pessoas da equipe para atender esse cliente que está com pressa. Então, não é porque ele está com pressa e a gente não vai ter prazo, a gente não vai conseguir atender. A gente vai conseguir atender sim. Ô, Márcia, vamos falar então um pouquinho da questão das reformas mesmo, né? Aquela pessoa que já tem uma casa, um apartamento ou até mesmo uma loja comercial, né, que a gente citou aí, e que queira estar mudando aquela identidade da edificação, digamos assim. Sim, as reformas acontecem com frequência também, né? A troca do imóvel, eu comprei um imóvel, me mudei, e aí a pessoa sempre quer deixar aquele imóvel também com a cara dela. Pequenas ou grandes intervenções sempre vai acontecer. E é uma tendência de mercado hoje, as reformas. Nós temos condomínios já em Londrina, na faixa de 15, 20 anos, né? As casas já estão com uma característica um pouco mais, não tão no momento, né? Sim, tão atual. E então, nesse momento que a pessoa faz essa transição, nessa época de pandemia houve muita transição, pessoas que saíram de apartamento e foram para casa, pessoa que trocou de casa para outra casa. Então, as pessoas viram a necessidade de ter um lar aconchegante. E isso trouxe muita reforma. E nós não temos condomínios novos em Londrina nesse momento.
Então, assim, é uma coisa que vai acontecer mais para frente. Então, as reformas acontecem hoje com mais frequência do que anteriormente. Estão em alta, então, as Estão em reformas, alta né? reforma, exatamente. Está em altas reformas. Ô, Márcia, e trazendo agora essa questão da sua experiência mesmo, né? O que você tem aqui a nos passar com relação às dificuldades? Eu digo entre fazer um projeto, né? Você pega um terreno e começa a projetar do zero e já pegar algo pronto e fazer a reforma como um todo, né? Qual que seria, tipo, as dificuldades de um e de outro, assim, que você consegue enxergar? Sim, os dois sempre é desafiador, né? Você, igual a gente estava falando aqui anteriormente, deixar a casa do cliente da forma com que ele quer, atender as expectativas dele, tanto de como ele vai morar, questão financeira e tudo mais. A reforma, a gente precisa ficar muito antenada no que tem no local. A gente tem que fazer um levantamento muito preciso. Então, nós vamos lá com a equipe, aí faz a medição, ver se tem planta já anterior ou não. Se a planta está igual ao que está executado, a gente tem que conferir. Nós fizemos reforma agora, recente, em condomínio, então, assim, plantas têm divergência de medida, então, tem que ficar muito atento a isso, de que está no local. Porque aí você já tem parte de infraestrutura elétrica, tudo mais para você se adaptar com o que o cliente quer de novo, né? Hoje a gente tem muita facilidade, que são os forros de gesso, painéis amadeirados e tudo mais, né? Os MDFs e tal, a gente consegue ainda trabalhar essa parte de iluminação e tudo mais com facilidade, né? E também a questão de se algum cliente queira mudar um ambiente ou outro, tem que ver também a parte estrutural, Também precisa ver a parte estrutural, né? Se ela comporta abrir, romper o vão que ele pensa em abrir, né? Tem todo esse cuidado, de fato, com a reforma. Essa é uma casa que estava em fase final da construção. O cliente ficou bastante perdido ali no como fazer essa harmonia. Ele já era projeto antigo, não era projeto nosso, nós entramos só com essa parte de acabamento final. E aí nós fizemos ali toda uma composição de material para que ele fizesse uma fachada que tivesse uma harmonia. Usamos ali madeira, pedras, iluminação, tudo mais, porque às vezes chega nesse momento também que o cliente acaba se perdendo, né? Quando ele não tem um profissional acompanhando a obra dele. Com certeza. Aí eu falo que a diversidade de material que tem no mercado é muito grande, né? Então o cliente fica um pouco confuso do o que combina com o que vai aonde, né? Então, nem sempre o mais caro precisa ser utilizado. Então, tem muitos detalhes, né? Para que cor de vidro eu coloco e combina com qual cor que eu vou usar. Para essa fachada mesmo, acho que na próxima imagem talvez já tenha um pouco mais, nós usamos ali um cimento queimado nas marquises, que aí ficou um tom de cinza trabalhado bem bonito. A porta toda e um revestimento até a parte superior lá numa madeira. E na lateralzinha uma pedra, né? E trouxe aquele aconchego. Você entra na casa, tem uma iluminação, já traz assim aquela coisa de lar. Usamos o vidro aí, nesse caso, incolor, para ele não roubar ali a cena dos outros materiais que nós tínhamos utilizado. Então, é tudo um cuidado, de fato. É muitos detalhes numa fachada só mesmo, né? É durante a execução, né? Durante a execução, Se for parar para ver, assim, Márcia, a fachada eu acho que é uma obra à parte, não é? Uma obra à parte. Eu falo, né, para os meus clientes que a fachada ela é o cartão de visitas da casa dele. Através da fachada, quem chega já sabe o estilo de quem está morando, já sabe o que aguarda lá dentro da casa, que tipo de projeto vai encontrar. Então, é um cuidado à parte. Aqui também foi uma reforma de uma piscina. Ela estava ali, aqui já está na época de execução, mas ela ficou sem detalhe, ficou sem um charme, digamos assim, né? Então, a gente fez ali... Olha só como a gente encontra recursos, né? A gente projetou ali um pórtico e daí a gente queria iluminar. Daí nós fomos procurar materiais, usamos a serralheria para trabalhar com a questão de jogar a fiação da iluminação, embutir iluminação. Fez o fechamento em acartonado, né? E depois revestiu ali a parede no 3D, que vocês vão já poder visualizar ali, ó, iluminou. Nossa, aí já estava finalizando. Na lateral pequenininho ali, dá para ver, a gente projetou uma lareira, que aí essa parte externa, ela pode ser utilizada no verão e no inverno. Ali tem todo um deck de madeira, colocou umas mesinhas depois, aí tá no inverno, senta lá, acende a lareira, vai tomar um vinho, uma tábua de queijos. Né? E assim vai, né? Porque a casa ela tem que ser feita para usar o ano todo, na é verdade, Daniel? Porque não é só um lazer, por exemplo, que tem ali piscina, a gente tem que pensar também no uso, e no inverno, o que vai fazer com essa parte externa toda? Exatamente. Agora nós vamos passar, então, mais uma obra de reforma, né, que a Márcia executou aí. Esse banheiro é um antes,
Aí vai ter já ali, eu acho que a imagem do depois, olha só que lindo que ficou. Né? A gente pensa ali no modelo do box, né, que vai utilizar, e usar um cromado, com as rodanas aparentes, nicho. Esse banheiro tem todo um friso, um filete entre as peças, né? Então ficou com um requinte assim, e esse já é o executado, né? Já é o resultado final. Olha o detalhe do ralo também, né? Um ralo Um oculto. ralo oculto, sim. Ô, Márcia, e por curiosidade também, né? Olha só essa cozinha, vocês vão ver como que ela ficou. A questão da reforma, ela é muito ampla, porque eu imagino assim, né? Você pode reformar uma edificação como um todo, ou até mesmo como a gente mostrou ali anteriormente, somente um ambiente externo. Sim, né? acontece. Você acaba, por exemplo, pegando, vamos supor, uma casa que tenha 2 ou 3 banheiros só para reformar o banheiro. Acontece. Acontece? Acontece. Às vezes a pessoa não, ela tá com o banheiro lá, com revestimentos mais antigos, ou às vezes quebra, ou às vezes da infiltração. Tem vários quesitos ali que pode acontecer para uma reforma, né? Só porque o cliente não está mais satisfeito com o acabamento que existe, ou por necessidade também pode acontecer, né? Então a gente faz também. Às vezes também pelo a questão financeira, né? Vamos Sim. fazer por partes, aí começa também. num determinado ambiente, né? Também, exato. E quando a pessoa está morando, né? E é complicado também, né? Tem que ir realmente fazendo por etapa, por parte, porque, né, quando ele não tem a possibilidade de se mudar para fazer a reforma, aí tem que ir realmente fazendo por parte. Essa é uma residência que ela tinha uma parte inferior, como se fosse um subsolo, podemos dizer assim, para ficar mais claro, né? E a gente vai mostrar também dali como que ficou muito legal. A gente projetou naquela lateral da escada toda uma parte de iluminação. Então, a casa já estava pronta e a gente conseguiu adaptar, né? Aí já é partes da obra. O espaço era pequeno, a gente conseguiu fazer uma piscina. Olha o desafio. Nós não tínhamos mais como tirar terra, porque a casa estava pronta, estava essa parte inferior, um piso inferior. Nós fizemos a piscina parcialmente enterrada e parcialmente... subimos ela, suspensa, exato. A gente fez o deck para a gente já poder compor também ali a casa de máquinas e tudo mais. Então, além de... Ela ficou charmosa, ficou prática para executar e ficou charmosa. Ficou muito bonito. E às vezes a casa menor, ela acaba tendo um trabalho ali mais intenso, né? Vamos dizer assim, né? Porque você tem que aproveitar todos os espaços, né? Não pode deixar passar nada, né? Esse revestimento aí, qual que é, Márcia? Esse que a gente tá aparecendo? Eu não vou me recordar agora, assim, de cabeça. É lindo, lindo. A gente tem 2 ambientes que nós... Olha só o projeto, olha o executado. Exatamente o mesmo material, né? Olha só. Aí nós tivemos um desafio enorme, porque passou a churrasqueira ali, e se você voltar na foto ali, você vai conseguir até identificar que precisou fazer um forro para passar, olha ali, ó. Ele tá forrando ali para poder passar sair mesmo o exaustor da churrasqueira, então bem complexo. Sim. Aí já é do projeto todo, um espaço pequeno, relativamente pequeno, mas a gente conseguiu compor uma sala de TV, um espaço para jogos e uma bancada ali, uma ilha, né, para o churrasco, uma adega ali na outra parte já com as bebidas e botar taça e tudo mais. O ambiente precisa ficar completo. Se é um espaço gourmet, nós temos que projetar para aquele espaço tudo que o cliente vai precisar quando estiver utilizando aquele espaço. Tem que ter geladeira, tem que ter espaço para guardar ali a sua louça, o espaço para apoio. Então, são todos os detalhes. Né? A pessoa não precisa de um espaço independente. A gente tem que pensar em tudo, né? Sim, com certeza. Agora então nós vamos apresentar aquela questão que a gente falou, né? Da Márcia também fazer o projeto desde o início, né? Na concepção dele através do terreno mesmo. Exato. E aí trazendo a característica de cada pessoa, né? O que ela busca, qual que é a expectativa, qual que é o padrão construtivo que ela quer fazer. Sim. Essa é uma residência no Santa Paula, né? E o cliente já vem ali mais ou menos com o que ela gosta. Eu gosto de pedra, né? Então a gente já vai escolhendo materiais que faz a composição. Ela queria essa garagem toda no pergolado, né? Já projetamos ali. Essa parte desses pilares, eles são já dimensionado para toda a infraestrutura de jardim ficar guardado dentro dele. Olha só os detalhes. Ali tem vai guardar tudo dentro. Eles têm espaço para isso, sabe? Compor ali as mangueiras, vassouras de jardim. Então, a gente vai pensando em como deixar essa casa prática, né? Essa casa, por curiosidade, Márcia, ela é uma casa térrea com pé direito elevado ou chega a ser um sobrado? Ela é uma casa térrea com pé direito elevado. Ela fazia questão de um pé direito bem alto. Talvez o ângulo aqui não mostre tanto, mas ela vai ficar bem alta.
Ela deve chegar a uns 6 metros, mais ou menos. Nossa. É. Uma outra vista, bastante janelas, né, para deixar a casa bem iluminada, janelas altas, né? Esse terreno também é um terreno amplo, né? 1.500 metros quadrados. Nossa. Para uma construção de área útil, só da residência, 300 metros quadrados. E aí você consegue trabalhar com a criatividade ali de forma mais... E ela chegou no escritório, ela disse, eu quero uma casa L. Foi só o que ela falou. Se vira. Ela quer uma casa em L. Uma casa no formato de L. Senhora. Eu quero, né? Eu quero esses ambientes, né? Me passa lá pra gente programa de necessidades, a quantidade e tal. Olha só o vídeo da casa, olha só. Realmente faz o formato de L. Elas são toda a parte íntima, aquela ali que tá mostrando de frente, que são os dormitórios, que tem vista total para a parte de lazer, a piscina, essa parte da... Nossa, é um charme, hein, Márcia? É um charme. A parte da lareira, que ela já fica recuadinha para ficar aquecida ali, usar à noite, com deck, com os pergolados para sombrear. E lá na frente, onde está a próxima garagem ali, toda a parte do gourmet, cozinha integrada, sala de TV. Uma casa para usar em família. Uhum. E, por incrível que pareça, é um casal que mora, mas ela tem filhos, né? E ela fala que quer casa cheia, quer espaço para todo mundo. E, por exemplo, Márcio, é uma dúvida que surgiu aqui também. Eu acredito que deva acontecer de forma recorrente isso. Você vai lá, desenvolve o projeto, né, troca as ideias sempre com o seu cliente, mas já aconteceu, por exemplo, de você estar ali numa fase final, aí você está tipo, estamos pronto já o projeto, 100%, aí você vai apresentar para o cliente e ele muda de ideia. Já aconteceu. E aí, como que fica, Márcia? Temos que mudar. Eu falo, bom, melhor mudar agora, né? Porque depois que está em obra não dá mais, então vamos rever. Mas aí já aconteceu assim, de cliente, por exemplo, eu quero uma suíte e 2 dormitórios com demi-suíte. Depois, não, eu mudei de ideia, quero 3 suítes. Vamos rever. Porque tem tudo um dimensionamento do terreno, a capacidade construtiva. Então, a gente precisa, de forma, reposicionar tudo. Tem questão de prazo, né? Exato. Mas agora eu pensei melhor. Eu tô falando do mesmo cliente, tá? Ele mudou várias vezes. Depois, eu quero um escritório no meu quarto. Então, aí lá já vamos inserindo ali. Sim. Esse projeto em si, nós alteramos 12 vezes. Nossa 12 Senhora. vezes. Tem cliente que vai mudando de ideia, né? Então, tem. De repente, quando ele vê ali o projeto pronto, ele fala, mas eu queria uma coisa a mais, eu queria pro outro lado, né? Exato, porque assim, acontece. a minha pergunta vai em cima da sensibilidade mesmo, né? Sim. Vamos supor, se o cliente tiver essa sensibilidade de que ele quer mudar algo em cima da hora, mas que o prazo vai ser também mais prolongado, aí tranquilo, né, Márcia? Porque não tem o que fazer. Se eu tenho novos trabalhos a desenvolver, eu preciso de dias para isso. Não tem como, né? Ele falar, eu quero mudar, tá mudado. Não tem como. A gente precisa reposicionar. Dependendo da mudança que o cliente quer fazer, altera fluxo, né? Altera fluxo. Então, tem realmente um prazo, né? Por isso que a gente sempre fala para os clientes, eu comprei um terreno. Começa a pensar no projeto com tempo, para você poder... Porque o que acontece? A gente apresenta ali a planta layout que a gente faz, né? Com tudo já com a mobília, como é que a gente está pensando no posicionamento e tudo mais. Depois a gente já faz um estudo de fachada e faz vídeo. Aí a gente fala, vamos conversar e eu quero que você reflita sobre tudo isso que você viu. É isso mesmo que você está pensando? Quer mudar algo? Ficou de acordo? O dimensionamento dos espaços comporta o que você pensou? Porque o cliente, ele é leigo. Sim. Né? Como você disse, às vezes tem aquele cliente que construiu a primeira vez, ele não sabe o que é um quarto 3x3, um quarto 4x4, por exemplo. A gente, às vezes até fala, tarefa de casa, pega uma trena, mede lá o ambiente que você tem e vê se esse ambiente está bom ou não de tamanho. Porque muita gente não tem ideia de espaço. Por quê? Para não chegar na hora da casa pronta, ele falar, nossa, mas não era isso que eu pensei. Ou ficou grande demais, ou ficou pequeno demais. Eu falo, vamos dar uma visitada em obra, principalmente quando às vezes é condomínio, dá uma visitada em obra, ver se esse tamanho é mais ou menos o que você pensou. Né? Tem todo um cuidado, né? Sim. Olha só, essa é uma apresentação de um projeto que nós fizemos, né? Dá uma olhada nos detalhes ali, que a gente já vai mostrar como que está acontecendo um detalhe ali até no muro. A gente fez uma decoração para ficar uma fachada já bacana. Aqui o espaço gourmet, como que vai acontecer. A conexão dos espaços, né? Olha, isso é um gourmet, integrado, né?
Esse Com a já é um parte de terreno cozinha. um pouco menor, né, Márcia? É um Uma terreno testada mais reduzida. é mais ou menos uns 300 metros. Essa é uma casa em formato de U, que a gente fala, uma casa pátio. Aham. É muito legal. Ela ocupa toda a parte do terreno, como se fosse um U mesmo, né? E sobra esse espaço central onde vai acontecer o lazer. Né? Algumas pessoas denominam como casa pátio, porque ela tem um pátio central onde é o lazer ali. E fica bacana, hein? Fica bacana também. E agora nós vamos ver, né, o próximo vídeo já como que está na obra, para vocês verem que está acontecendo exatamente como nós projetamos. Esse vídeo mostra muito daquilo que a gente comentou no início da nossa conversa, né? Da Márcia ir até a obra mesmo, né? Dela ver o que está acontecendo, as dificuldades do dia a dia ali. Eu gosto, eu vou lá, como eu disse anteriormente, né? Converso com os mestres, tá tudo bem por aí? Tá precisando de alguma coisa? Tem algo que precisa ser discutido ou não? Tá tudo certo? O cliente escolhendo os revestimentos, né? Às vezes fica um pouco lá também, olha lá, ó, vamos lá. Olha só, hoje é dia de obra, conferindo aqui para ver a parte da fachada, como que tá ficando. Já tem lá a parte da iluminação, vamos ver se dá para mostrar aqui. Aquele improviso, cima, né? Ó, os pontinhos da iluminação já tá tudo posicionado. Vou mostrar aqui pelo hall de entrada, essa casa tem um pé direito alto, muito bonito, vai levar muita iluminação para casa. Olha o tamanho dessa janela, a altura. Vou mostrar aqui um pouquinho da parte interna. Essa aqui é toda a parte da sala social, jantar. Olha só. Que linda, que iluminada que está, mesmo não estando pronto, com pisos ainda, né, sem piso e tudo mais. Aqui vem um gourmet integrado, que já vai fazer a conexão direto com a piscina. Olha que espetáculo de casa essa. A parte íntima toda isolada. Aqui tem uma suíte. Olha que bacana, nós posicionamos os banheiros de forma que ficasse esse nicho aqui para fazer um armário todo nesse corredor, para roupa de cama, roupa para piscina. Outra suíte, tá? E aqui a suíte master. Tem um jardim de inverno, tem um escritório, o banheiro da suíte e olha a cereja do bolo. Essa suíte tem vista total para essa piscina. Ali pro gourmet. Ainda estamos em obra, né, gente? Daqui a pouco prontinho. Gostoso, né? Show de bola, Fala a hein? verdade. Que demais, Você, né, toda aquela conversa que você teve com o cliente, aquele sonho, como vocês falaram, né? A pessoa, ela tá construindo aqui o sonho dela, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade sobre aquilo que a gente está fazendo, ajudando as pessoas a realizarem o sonho delas, né? E aí quando você tá vendo lá no final que tudo que a gente pensou naqueles espaços está acontecendo, né? Realmente é muito gratificante. Olha, aquele gourmet como que vai ficar, né? Que tá lá em obra, ó. A piscina ali, os detalhes. Tá Ficou vendo? uma casa Tudo bem integrado. integrada ali, né? O Ficou. gourmet com a piscina, Isso. com a suíte aqui no final. É uma grande tendência da arquitetura hoje. Eu falo pós-pandemia, né? Mas já é algo que vem acontecendo, mas isso Sim, se sim. acentuou nesse momento, aonde as pessoas querem conviver. Eles querem estar tudo junto, tudo integrado, é gourmet já com a piscina, cozinha, normalmente se usa agora uma cozinha só, já ampla, que é um gourmet, né? Então, é uma característica, né? Que as pessoas querem realmente explorar esse convívio familiar. Isso, as pessoas perceberam que a necessidade de ter sua casa pronta para ficar. Na pandemia, as pessoas não podiam sair muito de casa, não tinha lugar para jantar fora. Começou a usar a sua casa. E aí começou, então, também a ajustar aí os projetos para que a casa ficasse confortável, de fato, né? Sim. Ô, Márcia, e com isso acho que nós estamos chegando aqui no fim da nossa conversa, né? Gostaríamos de agradecer muito vários tipos de projetos, a diversidade, né, que você trabalha e o cuidado que você tem com o seu cliente também, que é super importante, né? Sim. Quando a gente, igual eu falei, né, que a arquitetura chegou na minha vida de uma forma assim, ela chegou, né? Então, quando a gente faz aquilo que a gente ama, eu falo que a gente não trabalha, a gente se diverte. Então, é uma honra, né? Cada cliente, ele tem... às vezes as pessoas perguntam, qual é o estilo da arquitetura? Eu falo, o estilo... a arquitetura é muito ampla, então a gente tem que atender aquele nosso cliente, buscando sempre materiais novos, né? O que está acontecendo no mercado, por uma questão até de custo, né? A gente tem que estar antenado em tudo isso, então a gente começa a ver as coisas acontecendo, é gratificante, realmente. Sim, parabéns, Márcia. É isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até o final aqui. Muito obrigado pela Márcia por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Nós gostaríamos então, né, só mais um detalhezinho, voltando aqui a quem está nos acompanhando, poder também
continuar esse contato direto com a Network Serviços, né? Como nós comentamos aqui inicialmente, nós temos o nosso Instagram, que fazemos postagens diárias de todos os profissionais e as empresas que são parceiras da Network Serviços, estão em destaque, cada um em sua categoria específica, né? O nosso Instagram é o @network_serviços. Esse Netcast que nós estamos apresentando aqui hoje será visto pelo YouTube. É só você pesquisar Network Serviços no YouTube, vai nos encontrar lá. E também temos o nosso site, que é www.networkservicos.com.br. Muito obrigado a todos. É isso aí. Valeu, um abraço, gente. É isso aí, Márcio. Valeu, Márcio.